Você precisa se mover. Este é o tema da mensagem de hoje, ministrada pelo pastor André Fernandes. Quando posicionamos, Deus age em nosso favor. Ouça até o final. Deus te abençoe. Precisa entender que as facetas do caráter de Deus fazem parte da nossa descoberta durante a nossa jornada de fé. Eu preciso entender, Deus é aquele que muda cenários. Eu não preciso de cenários favoráveis. Quem precisa de cenários favoráveis é quem não carrega o próprio Deus do impossível dentro de si. Irmão, um homem que não consegue acessar impossibilidades deveria se preocupar com elas. Mas nós que fomos gerados pelo Deus do impossível deveríamos fluir em meio a elas. Esse é o problema de elefantes presos em cordas. Quando a sua identidade está deformada, você perde o sentido de ser quem é. Você já viu como se deforma a identidade de um elefante? Eles pegam ele desde bebê, amarram uma corda num tronco bem forte. E nos primeiros dias o elefante ele tenta sair, ele não consegue, é impossível. A corda é muito mais forte do que ele. E eu acho interessante esse paralelo, porque no princípio cordas mais fortes do que nós nos prendem, mas depois de um tempo nos tornamos mais fortes do que as cordas, mas não tem mais a ver com força, tem a ver com a forma como a gente se vê. Um elefante que durante algum tempo não conseguiu ser livre, depois de algum tempo não precisa nem de um tronco. Se você amarrar esse elefante numa cadeira plástica, ele não vai sair de lá. Você sabe por quê? Porque a mente dele foi doutrinada a saber que aquela corda significa limitação. Se tem uma corda nele, ele sabe, não dá para sair de lá. E é assim que muitos de nós têm caminhado. Talvez um pecado, uma mágoa, uma experiência, um trauma, uma palavra contrária, são como cordas que a gente vai permitindo que sejam amarradas em torno de nós, mas Deus vem nos lembrar, foi para a liberdade que o meu filho te libertou, não é para uma liberdade parcial. Você consegue experimentar paz em algumas coisas, mas não tem fé para se mover em outras. Você consegue crer que Deus cura algumas coisas, mas não consegue crer que Ele cura todas. Irmão, deixa eu te falar, deixa Ele tirar cada uma dessas correntes que te impede de romper. Não foi para a liberdade parcial que Ele te chamou, mas para uma vida plena. As correntes não nos prendem mais, as mentiras não nos param mais, a nossa mentalidade precisa ser transformada. A palavra diz, olha, transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento, para que aí então possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então para de botar a culpa nos cenários, a responsabilidade é sua para afetá-los. A culpa não é do vale de ossos secos, irmão. A culpa é do profeta que ainda não abriu a boca e liberou vida sobre eles. Questionamos no meio de pandemias, no meio de crises globais, no meio de tanta loucura que a gente vê em meio à criação, no meio de guerras, no meio de pobreza, questionamos aonde está Deus, e a resposta que ecoa desde a eternidade passada até hoje é: Ele está aonde sempre esteve. Mas a pergunta que os céus fazem para nós é: aonde estão os Elias de Deus? Aonde estão os Josés de Deus? Aonde estão os Paulos de Deus? Aonde estão os Pedros de Deus? Ei, para de perguntar para Deus quando Ele fará alguma coisa. Ele já fez você, irmão. Agora é Ele quem está perguntando: quando é que você vai fazer alguma coisa? Move. É tempo de se mover, andar sobre as águas, é tempo de experimentar milagres, hein, irmão? É tempo da gente experimentar aquilo que pra gente, que por muito tempo a gente falou para todo mundo que Deus é capaz de fazer. Colocamos em legendas nos nossos posts: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas na primeira crise financeira, a gente tem a nossa fé abalada. Começamos a caminhar com Deus, a gente quer que todos os nossos parentes se tornem cristãos também, ou crentes ou evangélicos, depende de como você teve a sua experiência de transformação de vida. E aí a grande verdade é que a gente diz para todos eles: Jesus é suficiente, Ele vai mudar a tua história. Mas a pergunta que eles fazem é se de fato Jesus é suficiente para nós. Porque no primeiro problema de relacionamento, jovens se desviam. Na primeira crise financeira, famílias se afastam. Na primeira discordância com a liderança, com a igreja, pessoas se desconectam. Ei, irmão, olha para mim. O que vai mudar os cenários não é a quantidade de versículos que a gente sabe, ou a quantidade de posts no Instagram que a gente faz, mas é a quantidade de versículos que a gente vive.
que a gente vive que muda a nossa história. É uma fé prática. O que vai mudar a nossa história não é uma fé teórica, nem sensorial, mas é uma fé de verdade, que muda histórias de verdade, que afeta famílias de verdade. Você está comigo? Diga amém. É uma fé prática, irmão. É uma fé que serve para segunda-feira, assim como serve para a eternidade. É uma fé que me leva para viver uma vida eterna com Deus, mas transforma a minha vida terrena também. É uma fé que me coloca num papel que Deus estabeleceu para mim, reis e sacerdotes, governando sobre a terra, mas conectados com os céus. A gente precisa entender quem somos em Deus e nos mover debaixo dessa revelação. Irmão, você precisa se mover apesar dos cenários. Você precisa sair desse lugar de passividade e encarar de frente os desafios da tua história. A história é sua, a família é sua, os gigantes vieram contra você. Então é você que precisa ocupar o papel de protagonista na construção da sua história. Deus quer escrever uma história com você e ninguém pode fazer isso por você. Se você não se mover debaixo de passos de fé, não reclame da ausência de milagres. Se você não for liberal para semear, não reclame do tempo de escassez. Se você não for liberal para compartilhar, não reclame se em algum momento parecer que algo parou de fluir. Não foi o fluir de Deus que parou, foi o fluir sobre você que pode ter estacionado. Por quê? Porque Deus faz à medida que nós nos movemos para receber. Isso se aplica em tudo, irmão, até a salvação. Você sabia que tem uma passagem bíblica que a gente utiliza muitas vezes para evangelizar, ou quando a gente fala a respeito de alguém que não é cristão? E aquela passagem que está lá em Apocalipse, que Deus diz: olha, eis que estou à porta e bato. Mas a grande loucura é que essa passagem não é para não cristãos. Essa passagem é Deus falando com a igreja, se eu não me engano, de Laodiceia, eu não lembro agora qual delas. Deus está do lado de fora, irmão, pedindo para entrar na igreja. Ele está dizendo: ei, vocês me esqueceram do lado de fora. Como que alguém tem acesso à salvação? Crendo no nome dele, confessando como Salvador. Você percebe que Deus nos ama tanto a ponto de se entregar por nós, mas ainda assim não vai arrombar o nosso coração para entrar. É você quem abre a porta para que ele entre. É você que clama para que ele faça. É você que se move para que os céus reajam. Irmão, você precisa dar passos de fé. Se deseja que os cenários ao teu redor sejam transformados. Ei, irmão, existem igrejas que ainda não foram plantadas por conta de apóstolos que ainda não se posicionaram. Existem famílias que ainda não foram restauradas por conta de sacerdotes que ainda não se posicionaram. Existem nações que ainda não foram evangelizadas por conta de ministérios que não se posicionaram, porque toda a nossa ausência de posicionamento gera ausência de milagres também. Você precisa se mover, irmão. Você precisa se mover. Você precisa se mover debaixo de uma palavra. Você precisa se mover. E como eu falei algumas semanas atrás, eu lembro como se fosse hoje, eu não lembro de quem é o autor, acredito que é do T.D. Jakes, mas ele diz: olha, você precisa voar, e se você não conseguir, corra. Se você estiver cansado a ponto de não conseguir correr, ande. Talvez se você estiver cansado a ponto de não conseguir andar, se mova, mas não fique aonde você está. Você precisa se mover. E esse movimento não tem a ver com estarmos numa esteira, cansados sem sairmos do lugar. O mover que Deus tem para nós tem a ver com o fluir. Irmão, é Deus tirar você de onde você estava e colocar você no lugar que Ele sempre desejou que você estivesse.